Respira fundo, porque hoje a conversa é importante, é complexa, mas ao mesmo tempo vai trazer simplicidade para o seu trabalho, para a sua jornada. São 17 anos trabalhando com comunicação, com marketing, com gerenciamento e construção de marcas. E aqui eu vou tentar te dar o suprassumo do que você precisa realmente saber para conseguir deslanchar de uma vez por todas. É muito importante que você já comece a destruir aquilo que foi implantado na sua cabeça. Marketing não é só atrair pessoas. O marketing é principalmente, além de atrair, é reter e promover recompra. Mas existe algo que quase ninguém fala: cumprir promessas. Não é apenas tirar o pedido, é fazer com que seu produto e seu serviço ele realmente transforme a vida das pessoas ao ponto dela voltar para comprar de você, seja o mesmo produto ou seja um produto diferente. Então, o seu papel é com que o seu cliente chegue em você de uma forma e saia de outra, e ele volte para comprar buscando melhorar cada vez mais. Entrar no processo de evolução, de progresso constante. Precisa ver isso em você. A outra coisa que você precisa entender é que não adianta apenas focar no produto, mas também cuidado para você não focar na comunicação. Fazer aquele anúncio perfeito, aquele post orgânico incrível e acabar destruindo a sua reputação, porque você comunica prometendo algo e não entrega. Então, a sua inteligência vai estar em você focar no produto e também no marketing desse produto. Os dois precisam caminhar juntos e é isso que vai te transformar em um negócio gigante. Um produto excepcional e um marketing excepcional vai te dar realmente um crescimento que vai te sustentar a médio e a longo prazo. E o básico para a gente começar, que a gente aprendeu lá das startups, é o MVP. Você precisa fazer uma oferta mínima viável, você precisa testar o seu produto, você precisa entender que o mercado ele tem fome. Fome de quê? É isso que o seu produto mínimo viável vai testar. Ou seja, começa pequeno e a partir da receptividade do público, você vai crescer este produto ou serviço. Testando esse apetite real, você vai ter algo que é muito importante, que muita gente trava. Você vai esquecer a perfeição e vai trabalhar na funcionalidade. Vai trabalhar e colocar no mercado algo pequeno. Se é algo pequeno para testar, você não precisa focar na perfeição. E no início é assim mesmo, você vai focar na resposta direta, você vai trabalhar nos posts, nos CTAs, nos ganchos importantes na sua comunicação para comunicar esse MVP, esse mínimo produto viável, para realmente testar a sua oferta mínima de vendas. E depois, quando você já tiver um caixa, quando você já tiver um respiro, você vai fazer com que mais pessoas conheçam esse produto. Você vai fazer com que mais pessoas se conectem a esse produto. E quando a gente fala de conexão, a gente não pode esquecer de brand. Brand é exatamente isso, é criar conexão com o seu cliente, é realmente fazer com que você seja reconhecível, lembrado, que você seja a primeira opção da lista dele, da lista de opções dele. E esse papo de que você não precisa produzir conteúdo orgânico, que você só tem que investir no pago ou vice-versa, por favor, a partir de agora, você vai pensar como um estrategista, como uma estrategista. O orgânico e o pago, eles caminham juntos. Em um, você testa os ganchos, ou seja, nos orgânicos. E no pago, você dá a voz ao que deu certo no orgânico. É basicamente isso que a gente faz com a produção do conteúdo digital. E pensar que a jornada do cliente, ela não é um funil
reto. Ela faz parte de um ecossistema onde você tem que observar, onde você tem que anotar dados, aonde você tem que observar o que funcionou e o que não funcionou, para você replicar ou não. E esse processo todo é o que a gente chama de trabalhar com estratégia, ser estratégico. E aqui a grande jogada é: você precisa ser presente, você precisa ser relevante e você precisa ser consistente. Esse é o grande segredo para dar certo, porque não vai acontecer de uma hora para outra. Mas se você conseguir seguir realmente todos esses passos, principalmente no que diz respeito à presença, à consistência e se manter relevante, vai acontecer. Não tem como, porque é estatístico. E na produção de conteúdo, que é tão importante, tanto para o conteúdo orgânico quanto para o conteúdo pago, aprender a contar histórias. E como é que você aprende a contar histórias? Primeiro, você precisa entender a dor do seu cliente. Você vai fazer uma auditoria dos comentários lá nos seus concorrentes, se você não tem ainda. Você vai ouvir os clientes que você já tem. Você vai escutar lá na sua mala direta, vai fazer perguntas. É importante que você entenda a dor, os desejos do seu cliente. E quando você entende isso, você acerta no alvo para contar histórias que realmente impactem e chegue aí no seu cliente ideal e faça com que ele compre, porque ele vai sentir identificação. Ele vai ter que chegar à conclusão de que você falou com ele. Ele vai ter que mentalmente repetir a seguinte frase: "Nossa, é exatamente isso que eu sinto, é exatamente isso que eu preciso. Essa mensagem veio diretamente para mim". Então, antes de você pensar em como contar a história, é importante que você lapide o que contar. O primeiro passo é o que contar, e depois você vai pensar em como lapidar essa história. Em resumo, contar história, ou seja, storytelling, é exatamente isso. Primeiro você identifica o que e depois você identifica como contar esse o que. Não esquece, a primeira venda é a atenção. Se o seu conteúdo ele é morno, se ele não chama atenção, se ele não tem pausas estratégicas, se ele não tem realmente esse magnetismo ou tonalidade da voz, se você faz vídeos, pausas estratégicas em seu texto, ele morre no feed. É por isso que é tão importante o brand, porque o brand, ele vai além de colocar o seu DNA ali, ele vai embalar as suas ideias de forma coerente, respeitando quem você é, mas também, e o mais importante, atendendo o que o seu público quer, o que o seu cliente quer. A ideia é fazer com que as pessoas queiram consumir o seu produto, consumir o seu conteúdo até o fim. Escreva aí no seu espelho: a meta é realmente vender pelo desejo e não pela insistência. É o que eu chamo de venda elegante e que o brand ele consegue te dar isso. O fato é que uma vez que o desejo está alto, a venda ela vira consequência. Mostre o problema, agite a dor com respeito, isso é muito importante, e apresente o seu mecanismo único. Porque as outras alternativas falharam e porque a sua abordagem ela é diferente. E tem um ponto de virada que para mim, pessoalmente, foi muito importante. Eu sei que quem está começando agora tem essa dificuldade, né, de ter gordura para fazer investimentos. Então, por favor, não perca tempo. Faça o que o seu negócio precisa para crescer, que é vender. Focar no que move realmente a receita. E o que move receita é estratégia e execução. O importante é que você consiga chegar a um momento em que você possa parar de fazer tudo. Uma vez que você foca no que move receita, você sai daquilo que se chama de vale da morte operacional. Porque quando você tem receita, você tem liberdade, liberdade para fazer mais investimentos, liberdade para comunicar melhor o seu produto e conquistar novos mercados ou até novos clientes, no caso de empreendedoras menores.
e até apostar em cenários que quase ninguém aposta, mas que geram ganhos desproporcionais. E essa é muito boa, funcionou muito para mim. Quando eu comecei, eu foquei exclusivamente no YouTube. E isso me trouxe retornos realmente grandiosos, tanto de imagem, construção da minha marca pessoal, quanto de receita. Então aqui vai um direcionamento importante. Foque em uma única ferramenta. E a ferramenta que eu indico que você foque é na geração de demanda. Ou seja, YouTube, por exemplo, tráfego nas redes sociais, por exemplo. Mas para dar certo aqui, você precisa voltar um pouquinho esse vídeo e entender que você precisa aprender a gerar desejo através dessas redes sociais, através desses canais. Existe uma régua que diz que 3% das pessoas estão preparadas para comprar agora, mas existe aí uma outra parte que ainda está pesquisando, ainda está na fase da consciência ou inconsciência. Então, o seu papel, na verdade, é criar desejo nesses 97% de pessoas que ainda não estão preparadas para comprar. E aqui você vai fazer um trabalho de educação e criação de desejo. No curto prazo, eu defendo que você tem que fazer caixa. Então, por exemplo, durante um tempo vai precisar de 2 trabalhos? Sim. Depois você se dedica ao seu negócio, se você está começando agora. Se você já está no negócio, pense no que o mercado está pedindo dentro daquilo que você pode oferecer. E depois disso, você precisa construir legado, porque a gente sabe que os maiores retornos vêm de quem pensa longe. Invista em habilidades que vão te levar longe e que são habilidades que vão te dar resultados consistentes, constantes, no médio e no longo prazo. Que habilidades são essas? Escrever, comunicar e liderar. O algoritmo ele vai mudar, mas esse núcleo ele não vai mudar. E pense sempre no 80-20, inclusive no 80% para o LTV, ou seja, o valor do seu cliente, o valor do tempo que ele passa com você. Esses 80% também tem que incluir a experiência do cliente. E 20% no custo de aquisição do seu cliente. Essa proporção ela precisa ser estratégica. Quem lucra por cliente compra o mercado. Avançado é fazer o básico. Faça o básico bem feito, de forma impecável, ou seja, produto excelente, promessa específica e trabalho constante. Se seu cliente ou potencial cliente não acredita, o seu papel é fazer com que ele acredite. Se seu cliente está com a descrença alta com relação ao que você oferece, então prove ajudando-o, mas de verdade. Apresente o seu mecanismo único, ou seja, o que as outras alternativas não resolveram, mas a sua vai resolver. Dê garantias, faça uma oferta poderosa. Tire todos os atritos dessa oferta. Seja clara nessa oferta. Uma oferta tão translúcida que seja impossível do seu cliente recusar. E outra, um teste que você pode fazer. Se sua oferta não tirar o seu sono, é porque ela ainda está muito fraca. E não esqueça do processo que o brand bem feito faz tão bem, que é o encantamento. Talvez o seu potencial cliente, ele esqueça aí a frase do seu anúncio, mas ele nunca vai esquecer a forma como você o fez sentir. E por fim, IA. A gente não pode deixar de falar hoje, no momento em que vivemos, sobre inteligência artificial. A IA, ela vai se tornar cada vez mais popular, cada vez mais democrática e de baixo custo. Então, eu preciso compartilhar com você algo que eu defendo e que eu também faço. Quando se tem as mesmas ferramentas, o que vai vencer é a ideia. Reserve o silêncio criativo, ande um pouquinho sem celular, fique um pouco em silêncio, deixe a sua imaginação trabalhar.
E só use a IA como multiplicadora do que só você pode conceber. No fim, a regra é simples, a regra é você, suas ideias, sua forma de fazer, sua forma de encantar, a sua essência e os seus valores. A fórmula sempre será você, mas sempre pense que é você entregando um produto forte, um marketing forte, um branding bem feito, aquele brand que cria assinatura, autenticidade, que realmente entrega com primor, te dá longo prazo e é aquele que vai trabalhar o desejo primeiro e a venda depois. E cada entrega cumprida com primor, com excelência, com qualidade, é um cliente que volta. E aí o ciclo se fecha e recomeça. Mas sempre lembra, a fórmula é você. Gostou desse vídeo? Compartilha com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, deixa os seus comentários, isso é muito importante. E não esqueça, me queira bem, porque isso só vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Já coloca esses vídeos aqui como favoritos. E eu aproveito para te convidar a entrar no meu grupo. Eu vou fazer um intensivão de inteligência artificial com essência, ou seja, eu não vou só compartilhar a ferramenta, eu vou te ajudar a compreender como a sua essência pode ser multiplicada com inteligência artificial, tanto na produção de conteúdo quanto na produção de imagens, de clones e fazer com que você consiga se dedicar, ter mais tempo para a estratégia do seu negócio. Um beijo, te espero. Todas as informações do nosso intensivão estão aqui embaixo no box de informação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva, tá? Se inscreva no canal. Se você chegou agora, se inscreva.